Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso último vídeo e também aos temas que nós estávamos estudando antes dessa quarentena. O assunto ainda é termos da oração. E conforme a gente estudou, a gente viu que esses termos da oração são divididos em três categorias. São eles: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Os termos essenciais são aqueles que sustentam a mensagem transmitida por meio de uma oração, né? É a base deles. Então a gente vê, são eles, o sujeito e o predicado. Os termos essenciais, vamos lá, primeiro, sujeito. É o termo que denota o ser a respeito de quem ou de que se faz uma declaração. A gente chegou a estudar essas classificações de sujeito, mas nunca é demais lembrar, né? Vamos lá, classificação. Sujeito simples, quando é apenas um núcleo. Sujeito composto, quando ele contém mais de um núcleo. Sujeito indeterminado, quando você não sabe de quem, não dá para determinar quem é o sujeito dessa oração. E o sujeito oculto é aquele que fica subentendido na desinência do verbo. Aí a gente tem que lembrar da desinência do verbo quando, por exemplo, a gente fala: estudei muito hoje. Né? A gente tem no verbo estudei, é uma desinência capaz de nos mostrar que o sujeito em si é o pronome eu. Né? Eu estudei. Eu não posso falar ela estudei, ou nós estudei. Só pode ser eu. Então ele fica subentendido nessa desinência do verbo. E também temos o sujeito inexistente, né? Em frases como choveu muito hoje, ventou muito ontem, né? Esses verbos, eles não possuem sujeito, então nesse caso o sujeito é inexistente. Temos também os termos essenciais, né, que são outra parte dos termos essenciais, né, complementando aí. Já falamos do sujeito e agora a gente vai falar do predicado. O predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. A classificação dele pode ser predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Vamos falar do verbo aí, né? A gente tem a classificação do verbo. O verbo pode ser verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo. E dentro do transitivo a gente pode ver que eles são direto, indireto e direto, indireto. Vamos lembrar aí que são cada um deles. O verbo de ligação, gente, é aqueles que não tem como não se classifica como o verbo principal da frase, mas ele está marcado ali sintaticamente, atribuindo algum sentido. Como, por exemplo, eu vou dormir hoje. A gente tem o verbo dormir como o verbo principal dessa oração, e a gente tem o verbo de ligação, que é o verbo ir, né? O vou. O verbo intransitivo, a gente já viu isso algumas boas vezes também. O verbo intransitivo é aquele que não tem complemento, ele não exige complemento verbal para ter um sentido pleno, né? Como, por exemplo, o verbo dançar, né? A gente tem também o verbo morrer. Eles não pedem complemento, então por isso ele é considerado intransitivo. E dentro dos transitivos a gente tem essas classificações. O transitivo direto é aquele que a gente tem um complemento, né? Ele exige um complemento e esse complemento não é preposicionado. Né? Geralmente a gente identifica ele fazendo aquela pergunta, o que, né? Ou quem. Então, por exemplo, eu comi, né? A gente vê que essa frase eu comi, ela necessita de um complemento para ter sentido pleno. Então a gente já sabe que ele é transitivo. Quando eu falo eu comi maçã, eu pergunto, comeu o quê? Maçã. Eu tenho aí um complemento que não tem preposição, ele não é preposicionado e por isso ele é um complemento direto. Os complementos indiretos são aqueles que, ao contrário do direto, eles exigem uma preposição, são os complementos preposicionados, o que classifica esses verbos como verbos indiretos. Um grande exemplo aí é o verbo gostar, né? Quando eu falo ele gosta, a pergunta é de quê? Na própria pergunta, para a gente identificar, já existe uma preposição. Então eu digo, ele gosta de maçã,
né? Então, se o complemento é preposicionado, se ele tem uma preposição, ele é indireto. Nós temos também verbos que são direto e indireto, né? Que são os verbos que são considerados aí, a gente costuma dizer que a classificação que eu passei para vocês, que são os verbos bitransitivos. São aqueles verbos cujos complementos podem ser direto, que não exigem preposição, e também ter objetos ou complementos que são indiretos. Lembrem-se daquilo que eu falei para vocês dos argumentos do verbo. Existem verbos que exigem mais de um complemento, como, por exemplo, o verbo oferecer, né? A gente pode falar, ele ofereceu comida para as pessoas, né? Nesse caso, a gente tem um complemento primeiro. Ofereceu o quê? Comida. É um complemento direto. Então, ele é um verbo também transitivo direto. E ele é indireto também, porque quem oferece, oferece alguma coisa para alguém ou a alguém. E aí a gente tem um indireto, para as pessoas, porque ele é preposicionado. Vamos lá. Predicativo é o termo da oração que indica uma característica que se atribui ao sujeito ou ao objeto. A classificação pode ser predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Termos integrantes são aqueles que integram, isto é, completam o sentido de verbos e nomes transitivos, né? São eles agente da passiva e o complemento nominal. Nesse caso, o objeto pode ser direto ou indireto, né? A gente acabou de ver isso, quando o objeto é direto, quando ele é indireto. Esse objeto tem que ser preposicionado para ser indireto e não haver preposição para ele ser direto. Termos acessórios. Vamos lá, isso aqui é muito bom a gente rever, a gente já viu muito isso, e às vezes eu acredito que não há muitas dúvidas remanescentes, mas a gente pode pegar mais uma vez aí para tentar matar de vez caso haja alguma dúvida. Os termos acessórios são aqueles que não são indispensáveis para o entendimento do enunciado. No entanto, acrescentam uma informação nova à oração, determinando ou qualificando outros termos. Então, gente, em outras palavras, o que a gente costuma dizer na sala, são aqueles termos que não são essenciais para o entendimento. Se a gente retirá-los da frase, a frase permanece com o seu sentido, né? Eles apenas acrescentam informações ou qualificações, né, a esses termos. Quais são esses termos acessórios? São eles adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Vamos falar primeiro aí dos termos acessórios. O adjunto adnominal é o termo que especifica ou delimita o significado de um substantivo. Pode ser expresso por adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome adjetivo, numeral ou oração. Então vamos lá os exemplos aí, ó. O major solta uma risada prolongada, né? A gente tem nesse exemplo aí, a gente tem o uma e o prolongado. Né? Eu poderia falar, major solta uma risada, mas eu estou especificando, adicionando a informação de que eu estou falando especificamente de um major. Né? Eu tenho aí, esse assunto exigiria outra conversa. Né? Aí, mais uma vez, o esse adicionando mais uma informação extra, ela não é essencial à frase. Né? Eu tenho aí também o outra, né? Que também está me dando um outro sentido para a frase, mas ele não é assim, de extrema necessidade para o entendimento. Tenho aí também a luz dos teus olhos ilumina o meu caminho. Mais uma vez, tenho pronome, um pronome possessivo, tenho um artigo, né? Caracterizando informações extras nessa oração. Então, ela não é extremamente essencial como os outros que a gente viu antes, que são realmente, não podem estar de fora para o entendimento. Termos acessórios, aí o adjunto o adverbial. Né? É o termo da oração que indica uma circunstância do fato expresso pelo verbo.
ou intensifica o sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio. O adjunto adverbial exerce, portanto, a função de modificador e de intensificador. Esse também é muito claro, né? A gente é fácil ligar, conectar esse sentido aos verbos, principalmente porque se a gente faz essa pergunta, a dúvida muitas vezes permanece em é um complemento ou é um adjunto? E a gente faz aquela velha pergunta: se eu te retirar, essa frase faz sentido? Faz. Se faz sentido e aquilo é extra, eu sei que é um adjunto, né? Ele entra acrescentando, modificando ou intensificando a frase. Então vamos lá. Viajarão amanhã. Então eu tenho um amanhã, que é um modificador. E a gente tem aí, ó, o viajarão muito, estão muito preocupadas e falam muito bem, como intensificadores da oração. Termos acessórios, adjunto adverbial. Aqui nós temos algumas classificações desses adjuntos, né? Causa, às vezes gritava de desespero. Companhia, fique comigo. Condição, não saiam sem meu consentimento. Dúvida, talvez ela volte para mim. Finalidade, haviam deixado um espaço para a colocação da mesa. Instrumento, a professora bate com a régua na mesa. Intensidade, eu vi uma mulher verdadeiramente bela. Lugar, sou um lírio na correnteza. Meio, passei a tentar levar o barco pelo leme. Modo, volta pacientemente ao ponto de partida para recomeçar. Negação, Maria Amália não respondia. Tempo, agora ele já não ouvia mais nada. Vamos lá, caminhando para o fim da explicação, a gente tem aí os termos acessórios, né? E começando pelo aposto, que a gente também já estudou e já viu alguns exemplos, já vimos em teste, prova. É o termo que se anexa a um substantivo, a um pronome, esclarecendo, desenvolvendo ou resumindo. Classificação. Eles podem ser enumerativo, enumera ideias que vêm resumidas num termo antecedente. Então vamos lá. Debaixo de um juazeiro grande, todo um bando de retirantes se arranchara. Uma velha, uma mulher nova, algumas crianças. Recapitulativo. Resume termos que o antecedem, geralmente expressa-se através de um pronome indefinido. Dinheiro, amor, férias, nada seduzia Mariângela. E o especificador. É um nome próprio de pessoa ou lugar que restringe o significado de um nome comum. Vamos lá. O presidente Vargas cometeu suicídio. Era o tenente Maurício, acompanhado do coronel José Paulino. A Serra da Mantiqueira não tinha esse nome. Vamos lá. Vocativo. É o termo utilizado para chamar, interpelar algo ou alguém. Vem sempre separado por vírgula dos outros termos da oração e pode vir precedido de interjeições como ó, olá, e ei. Escravo, aproxima-te. Teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada. Aqui a gente vê uns exemplos de vocativos, a gente já estudou eles quando a gente estava estudando vírgulas, né? Quando é obrigatoriedade, esse é um exemplo deles, e para relembrar esse significado aqui. Então, galera, é isso. Vou passar uns exercícios para vocês e muito em breve a gente entra em contato, tá bom? Muito obrigado.